chamar o próximo palestrante. Eu vou chamar aqui o doutor Vinícius Silva Lemos, que é conselheiro federal pelo estado de Rondônia, pós-doutor, e vai falar um pouco sobre o futuro do recurso especial. O palco é seu, meu amigo. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui em Fortaleza e poder reencontrar vários amigos do processo civil, o professor Erval, que aqui foi muito animado, enérgico, né? E o professor Emílio, né? Uma pessoa muito querida, que eu tenho uma admiração imensa, e falar depois aqui da professora Paula também. É uma honra, né? Eu sei que a gente tem que ser rápido aqui, mas eu não podia deixar de abrir um evento que eu estou em Fortaleza, falando das pessoas de Fortaleza que eu gosto tanto e que a gente debate processo civil. E eles falaram de dois temas muito importantes, principalmente o Emílio, ao falar da litigância abusiva, que é um tema da moda e essencial para a advocacia e o direito. O meu tema aqui também é não tanto da moda em si, mas o recurso especial. Tem gente que acha que o recurso especial o acabou. Eu digo que ainda não, mas ele está com hora para o acabar, né? Que é justamente em 2022 saiu a PEC da relevância, né? A emenda 125 de 2022, que é justamente para incluir o filtro da relevância no recurso especial. E isso muda o próprio recurso especial. E é óbvio que foi o tema do momento em 2022, e muito se falou sobre isso, e de lá para cá, várias entidades passaram a pensar o que seria essa relevância. Tanto que a OAB fez a sua proposta de uma regulamentação da relevância, o próprio STJ remeteu para o Senado a sua proposta para a regulamentação da relevância, e tem um senador que fez uma outra proposta para a regulamentação da relevância. E nós temos 3 projetos de lei que pensam diferente sobre o que será essa relevância do recurso especial. Imaginando essa relevância, ela vai mudar o recurso especial, e por isso que o tema é o futuro do recurso especial. Hoje já é difícil a gente subir um recurso especial. A gente sempre brinca que se você consegue a admissão direta em um tribunal do recurso especial, é para você remoldurar e colocar no seu escritório, porque é muito difícil você conseguir essa admissão. E vai se tornar mais difícil ainda porque tem essa relevância. E a relevância nada mais é, de um modo geral, porque não foi regulamentada ainda, a necessidade que você fale sobre um aspecto importante econômico, social, político ou jurídico do seu recurso especial que seja relevante para além da sua causa, ou seja, muito próximo à repercussão geral e muito próximo à transcendência do recurso de revista. Só que o STJ vai ter que regulamentar isso. Por quê? Porque na PEC falava exatamente sobre a necessidade de uma lei, nos termos da lei, e essa lei ainda vai ser reimaginada. E por que da relevância? É óbvio que o STJ está recebendo 400 mil recursos entre recurso especial e agravo em recurso especial. Então, por ano, recebe cerca de 400 mil. E 400 mil é muito. A gente pensa, é muito, realmente é muito. Mas também não existe nenhum lugar do mundo, e aí todo mundo começa a comparar com os países, né? Nenhum tribunal do mundo recebe 400 mil recursos, mas também não tem nenhum STJ em nenhum outro lugar do mundo com um país continental. Os Estados Unidos, que seria o mais parecido, não tem STJ porque não precisa, porque não tem esse aspecto de federalização e lei federal. E os outros países que têm o que seria o STJ, como a Corte de Cassação de todos os países da Europa, são países bem menores, né? Não é um país com esse aspecto continental que temos no Brasil. E se a gente for ver que a litigância estaria ali em 50 milhões de processos, tirando ali as varas da Justiça do Trabalho, então 400 mil recursos ano, a gente estaria falando de menos de 1%. Então, como a gente chama de recursos excepcionais, o recurso especial, então ele realmente é excepcional, mas 400 mil recursos para 33 ministros é muita coisa.
E é mesmo. E poderia-se aumentar a quantidade de ministros, só que aumentar ministros é perder um nicho, é um nicho de poder, uma quantidade de poder que ninguém quer. Então, se imaginou essa relevância. E dentro disso, tem que se imaginar o que seria essa relevância. Pelo que o STJ entende, ela quer fazer com que pareça a repercussão geral do recurso extraordinário. E ao a gente imaginar essa repercussão geral, a repercussão geral nasceu em 2007 justamente para ser um filtro de admissibilidade, para que o STF dissesse não tem repercussão geral, não vamos julgar. Só que de lá para cá, o STF, sem normatização muito clara, transformou a repercussão geral em tema de repercussão geral e a formação de precedentes vinculantes. E se você for ver, não tem nenhum lugar, nem do Código, nem da Constituição, que coloca que um tema de repercussão geral seja uma formação de um precedente vinculante. Então, diante dessa construção, o STJ quer o mesmo do STF. E quer o mesmo do STF, que é justamente formar os temas de relevância. E tudo aquilo que não for um tema que ele ache para ser relevante, ele declara a irrelevância. Então, tem dois motivos que o STJ quer essa PEC da relevância ou o filtro da relevância. O primeiro é de dizer em vários temas, isso não é tema para o STJ, isso é irrelevante. E ao falar que é irrelevante, ele atribui para os tribunais locais, que não vai caber mais agravo em RESP, e isso vai ficar com o agravo interno, mais ou menos como funciona nos repetitivos. Essa é a primeira intenção, a irrelevância das matérias de direito federal, vão impedir o recurso especial. E no segundo momento, e aí eu discordo muito, eles querem transformar na repercussão geral enquanto tema de relevância. E eu digo que não faz sentido a gente imaginar isso, porque a sistematização do recurso especial para o STJ é em três circuitos. Você tem o circuito do recurso especial em rito normal, onde ele vai para uma turma e segue aquilo que o Código de Processo fala, o rito que vai ser julgado por 5 ministros. Tem o rito do repetitivo, em que ele afeta em repetitivo e vai para a sessão ou para a corte especial, para ser julgado por 10 ministros ou por 15 ministros, e vai virar um tema de precedente. E aquilo que não for repetitivo e que ele entender que é de interesse público e relevante, tem o incidente de assunção de competência, que o STJ está começando a usar o agora, com cerca de 50 a 100 temas de IAC, que é o incidente de assunção de competência. Então, nós temos três sistemas ou procedimentos do recurso especial. O normal, o STJ usa muito, o do repetitivo já tem 1.350 temas afetados ou julgados, e o IAC está começando a ser usado. Aí ele fala, mas a gente quer a relevância. Ele vai trocar esses três sistemas por um sistema só, que é o da relevância. E aí eu não consigo entender qual que é o sentido disso. E, teoricamente, um outro tipo de problema é a competência. Toda a matéria no STJ se subdivide em uma turma e outra turma. Primeira e segunda, a terceira e a quarta julgam a mesma coisa. Se você colocar que os temas relevantes com que eles atribuam a relevância vai ser julgado e vai formar um tema, as turmas perderiam o sentido. Tudo seria julgado pela sessão ou tudo seria julgado pela corte especial, dependendo da matéria, se processual ou de direito material. O direito material seria pelas sessões e o direito processual pela corte especial. E o que as turmas julgariam? Julgariam somente os recursos especiais com relevância presumida para reafirmação da jurisprudência ou dos próprios temas. E para que isso? A gente já tem o IAC. A gente já tem aqui o sistema do que o STJ faça isso. E se a gente imaginar, né, o próprio STF, de um certo modo, vem reformulando a repercussão geral e reformulando via regimento interno. Em 2020, o STF, via regimento interno, alterou a Constituição.
Isso é possível. Não é recomendável, mas é possível. O STF alterou a repercussão geral, dizendo que a repercussão geral pode ser negada para o processo, sem virar uma negativa geral de repercussão geral. Isso está na emenda regimental 54 de 2020, onde ele muda toda a sistemática de repercussão geral. E fala ali que ele pode negar a repercussão geral para o caso em concreto, sem virar um tema negativo de repercussão geral. Ou seja, o STF quer julgar ou voltar a julgar caso a caso. Aqueles casos que ele acha que não é para virar um tema de repercussão geral, mas que também não é irrelevante, ou então é irrelevante agora, ou falta repercussão geral agora, mas ele quer julgar depois, porque o grande problema é que quando o STF fala não, isso não tem repercussão geral, nunca mais volta. Tem coisas que ele não quer julgar agora, mas quer julgar depois, quando a matéria for mais madura. Então, o STF está remodelando a repercussão geral. E chega o STJ e fala, eu quero a repercussão geral do STF, sendo que nem o STF quer a repercussão geral do jeito que ela é. E aí o STJ fica com essa construção, que já é um filtro dificílimo passar pelas súmulas obstativas de recurso, e ele quer tornar mais difícil ainda. E se você for ver qualquer tipo de palestra em eventos do STJ, parece coisa de outro mundo. A partir da relevância, o STJ será mais importante. A partir da relevância, o STJ vai parar de discutir qualquer coisa e vai discutir o que realmente importa. Só que, se a gente for ver, o STF julga, basicamente, a Constituição. A Constituição tem menos de 300 artigos. O STJ julga todas as leis federais em todos os aspectos. O STJ é muito maior e, no dia a dia, no cotidiano, muito mais importante para a nossa vida do que o STF. Então, ele não tinha que se comparar com o STF, assim, vamos julgar menos isso aqui. Ele tem que julgar todas as leis necessárias. E aí, vários assuntos, se ele passar a julgar a irrelevância e dar a irrelevância, ele vai atribuir aos tribunais de segundo grau uma função que eles não têm, que é justamente definir isso. A gente vai poder ter o Tribunal do Ceará julgando de um modo, uma lei federal, e pelo STJ dizer que essa matéria é irrelevante para que ele julgue, o Tribunal de Pernambuco julgar de outro modo, o Tribunal de São Paulo julgar de outro modo. Aí a gente acaba com um pacto federativo de imaginar que a lei federal tem que ser aplicada do mesmo modo para todos os estados. Isso vai ser remodelado se for julgada ou for regulamentada quando for regulamentado. Esse é um primeiro aspecto. E aí, coincidentemente, na semana passada, que aí vem esse outro drama, né, o STJ entendeu que um negócio chamado Congresso Nacional demora muito a trabalhar. O STJ, eu acho que aprendeu agora isso, ou percebeu isso. E eles estão numa construção de um lobby em relação ao Congresso para que a relevância seja regulamentada. Foi reaprovada em 2022, tem quase 2 anos e meio e não se pautou isso e nenhum dos presidentes das casas se interessou em relação a isso. Aí saiu a matéria semana passada de que o STJ vai julgar nos próximos dias se ele não pode regulamentar a relevância pelo regimento interno. Ou seja, a segunda corte mais importante do Brasil vai conseguir interpretar, se isso for votado e passar, que a PEC fala tem que ter a relevância nos termos da lei, e aí vai ser a relevância nos termos do regimento interno do STJ. Isso vai ser votado, saiu em todos os sites jurídicos falando que o STJ vai decidir se regulamenta ou não a relevância pelo regimento interno por causa da morosidade do Congresso. Então, a gente tem uma PEC que diz que a relevância só vale a partir de uma lei, e o STJ vai falar que ele interpretou que esse a partir da lei é a partir de quando ele quer fazer o regimento interno em relação a isso.
Isso é muito preocupante. É muito preocupante e até a OAB já sinalizou em contrário. Aí saiu outra matéria dizendo que o STJ já vai tentar fazer uma composição e fazer uma negociação para saber os pontos cruciais em que ele pode negociar e verificar se isso passa. Ou seja, o STJ vai passar a legislar dentro daquilo que uma PEC fala que precisa de uma lei e vai fazer exatamente o que ele quiser em relação a isso. E isso é muito preocupante, porque se alguém quiser aqui entrar com uma ação de levantamento que isso é inconstitucional, de arguição de inconstitucionalidade, vai ter uma disputa ali do próprio STJ no STF e, com certeza, se o STJ julgar isso e construir a PEC da relevância, a regulamentação da relevância, é porque vai ter um aval ou ao menos uma sinalização do Supremo que isso seria constitucional. E se isso for constitucional, aí eu acho que fecha o Congresso, né? O Judiciário, né? Vai fazer o que quiser em relação a isso. Então, é muito complicado isso, e justamente porque o STJ quer reformular e fazer com que o recurso especial vire só de temas. E uma complicação em relação a isso é porque quem atua na advocacia e chega até o STJ, a gente vê que são vários temas e todas as leis federais que são feitas diariamente, anualmente, semestralmente, são discutidas e debatidas. A gente tem, por exemplo, a lei da improbidade, que agora que o STJ está começando a fixar os entendimentos. A gente tem o CPC, tem muita coisa nova depois de 10 anos que o STJ começa a verificar honorários, a verificar questões de prova, de execução. E se a gente pensar que tudo isso tem que virar um tema de precedente, ou a gente vai ter muito precedente, 2, 3, 5 mil temas, e aí nós temos uma grande questão. A gente sabe trabalhar com jurisprudência persuasiva, que o STJ produz e causa impacto, e a gente vai ter que lidar com precedente. E uma coisa que a gente sempre tem que entender é que se tudo for importante, na verdade, nada é importante, porque se tudo for diferenciado, acaba que tudo é normal, porque você só tem o diferente porque você tem uma normalidade, você só tem um precedente vinculante porque você tem as decisões que são não vinculantes, que são persuasivas. Então, se você construir que todo recurso especial que for admitido vai virar um tema e vai virar a relevância, o STJ vai ter que ser reformulado como um todo. As turmas do STJ perderão sentido. E isso eles podem aplacar a quantidade de recursos especiais a curto prazo, eles podem remodelar e pensar a própria quantidade de processos e estoque de processos e congestionamento de processos num primeiro momento, isso pode ser bom, mas o próprio funcionamento do STJ pode ficar em risco. Depois de anos, eles não vão poder julgar nada, porque tudo vai ter sido irrelevante, eles não vão ter as matérias a serem julgadas, as matérias não sobem mais, e para quem atua nos temas repetitivos, depois que se fixa um tema repetitivo, dificilmente a advocacia consegue reverter essa tese, porque o código fala, é possível fazer revisão de tese e tudo mais, mas você tem uma dificuldade de fazer o recurso subir. Ainda mais, que eu não sei se vocês percebem e vão concordar comigo, o STJ meio que lava as mãos com os repetitivos. Eles criam os temas repetitivos, firmam os precedentes, os TJs não seguem os precedentes, aí você recorre, o TJ nega a admissibilidade por causa de um repetitivo e você não pode entrar com a reclamação. Que aí o STJ fala, a gente não tem nada a ver com como os tribunais seguem ou não seguem os repetitivos. O controle dos repetitivos é feito pelos tribunais, aqueles tribunais que não seguem o STJ nos repetitivos. Aí fica uma situação muito complexa. Os TJs e os TRFs seguem mal ou aplicam de forma equivocada os repetitivos,
aí você não pode entrar com a reclamação, porque o STJ fala, se tiver reclamação sobre todo repetitivo, a gente vai ter uma infinidade de reclamações. Então, é sempre um aspecto meramente estatístico. O STJ está pensando não em tornar a interpretação da lei federal melhor para os próximos anos. Eles estão pensando justamente em tornar um descongestionamento de estoque do recurso especial, não uma melhor interpretação da própria função do STJ, a função de melhorar a prestação da jurisdição em relação a isso. E é muito complexo, porque se você abrir o site do STJ, você vai ver que ele se auto-intitula Tribunal da Cidadania, né? Ele está lá, o Tribunal da Cidadania interpretou tal lei, né? Primeiro que esse nome já é errado, ele tem que interpretar a lei, não tem que interpretar somente com viés da cidadania. Mas ele quer desfederalizar o Brasil, numa percepção de que ele quer tornar tudo irrelevante em relação a isso. E isso vai trazer várias complicações, e o recurso especial, que já é complicado, porque você tem que retirar o aspecto pessoal, né? Eu sempre digo que na construção de um recurso especial, a maior dica que eu sempre dou é justamente não falar do seu cliente. O seu cliente, a partir do recurso especial, passa a ser o artigo da lei federal que foi violado. Você não fala mais do autor e do réu, do recorrente, do recorrido. Você fala, o Tribunal do Ceará não soube ler tal artigo ou interpretar tal artigo da lei federal, e eu estou defendendo esse artigo que foi violado. Esse artigo aqui foi muito mal interpretado e é um absurdo o modo com que o tribunal julga. E aí você passa a defender esse artigo e esquecer do seu cliente, e esquecer de um modo específico que quanto mais você falar do seu cliente, mais a chance que a súmula 7 entre. Então você desobjetiva isso, você traz aqui você desubjetiva, traz uma objetivação para que você fale eminentemente da lei. E temos várias leis para que a gente possa utilizar do STJ. Eu mesmo, tudo que eu possa recorrer sobre honorários, sobre questões de provas, sobre prazo, sobre citação, e isso a gente vai ter a discussão sobre a nova espécie de citação, o STJ tem que ser o nosso farol de como interpretar a lei federal. E o que o STJ quer dizer? A gente não quer ser tanto o farol da lei federal assim. A gente quer julgar menos para, teoricamente, julgar melhor. Mas será que julgar menos nesse aspecto é julgar melhor? Se a gente tem o quê? Mais de 15 mil leis, dentre elas muitas válidas e muitas codificações, a gente tem vários códigos para chegar. Só pensar em código processual, a gente vai ter o Código de Processo Estrutural e o Código de Processo Coletivo, que depois vão ter que ser interpretados pelo próprio STJ. E ele falar que muita coisa é não relevante, é irrelevante, ele vai estar usurpando a própria função. E isso vai ser muito mais complexo a gente entrar com recurso especial. Então, numa síntese, e já finalizando e agradecendo o evento e parabenizando a Expo Direito, a organização e todos os presentes aqui, eu fico muito feliz de ter esse momento com vocês em Fortaleza e voltar aqui e poder falar de processo civil. Eu sei que tem muito mais gente para falar. Eu agradeço o evento e muito obrigado, gente.